Olá pessoal, e vamos para mais um novo vídeo em nosso canal. Nesse mês de maio de 2025, eu tive uma experiência extracorpórea, não muito longa. Eu não tenho lembrança do dia que ocorreu, porque eu não a escrevi. Até porque eu não planejava contar aqui no canal, até que eu percebi que ela tinha informações importantes e resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês. Então, eu despertei a consciência voando numa posição vertical, um pouco inclinada para a direita, numa velocidade incrível, como as de um foguete em direção à Lua. Do meu lado esquerdo, um pouco afastado de mim, outro ser voava comigo. Eu sabia disso porque eu olhava para trás e via. Mas não via na forma de um ser humano, mas como se fosse um foguete. Aliás, devido à velocidade em que voávamos, eu também me sentia assim, como se fôssemos dois foguetes voando, um seguido do outro. Mas eu sabia que éramos duas pessoas. Aquela viagem demorou um determinado tempo e naquela velocidade em que voávamos, talvez daria para chegar a outro planeta. Talvez Marte, não sei, viu? Mas posso afirmar isso. Desculpa. Eu não posso afirmar isso e nem sei também se isso seria possível numa viagem extracorpórea. Só sei que, por fim, chegamos a um lugar plano, de vista infinita, como percebemos ao olhar para o mar. Não havia montanhas e nem pequenos morros, só planície com aqueles pedregulhos, não de pedras, mas de terra mesmo. Talvez poderíamos chamá-lo de torrões de solo, espalhados por toda a superfície daquele lugar. Eu estou dando essa explicação para vocês entenderem que, apesar de ser um lugar plano, não era um deserto, como que conhecemos aqui em nosso planeta. Logo após a nossa chegada ali, eu digo nossa, porque eu sentia o tempo todo que alguém me acompanhava, mas não via outra presença senão eu mesmo. Naquele lugar de vastidão imensa, sem avistar nenhum outro ser humano, animais ou plantas. Talvez a ausência dos seres ali tornava aquele ambiente numa harmonia contínua, livre de qualquer tipo de influências, de modo que a minha mente flutuava numa serenidade tão perfeita como se eu fosse guiado por ela, ainda que eu estivesse ali com o meu corpo astral. Eu digo isso porque eu via o meu corpo. Interessante que eu não andava e nem voava. Eu flutuava na posição de um yogi, sentado com as pernas cruzadas, como se eu estivesse meditando em algum lugar, sentado na posição de lótus e tendo essa experiência a partir de lá. Mas o meu corpo estava dormindo e nem sentar nessa posição eu consigo. Bom, gente, sentada de pernas cruzadas, flutuei por aqueles lugares, sentindo uma imensa paz. Como não tinha nada mais interessante ali, para olhar, eu observava o solo e os seus torrões, até chegar a um lugar onde havia o que eu deduzi ser uma grande estátua, tipo a do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro,
mas muito, muito maior e mais alta. Quando pousei no chão, onde aquela estátua estava assentada, eu sempre sentado de pernas cruzadas, me aconteceu algo interessante. Eu passei a me sentir um ser tão diminuto, como se eu fosse uma pequena formiguinha. Daí veio o meu primeiro pensamento intercalado com a sensação contínua da paz mental, que logo voltava ao controle. E eu pensei, preciso saber o que é isso. E logo comecei a flutuar na posição vertical, a partir da base onde estava apoiado aquela estátua. Eu fui flutuando lentamente e observando tudo e com toda a atenção possível. Eu não tinha somente a visão periférica daquilo, mas também de todo o seu interior. Ali eu sabia que era algo resistente como pedra, mas não era pedra maciça. E, a meu ver, era algo que fora construído a partir de manipulação de materiais, como temos aqui na Terra: areia, água e cimento. Mas como? Eu não tinha visto nada disso ali. E eu tentava pensar, raciocinar para entender melhor aquilo, mas a mente logo voltava com a sensação de paz e serenidade. O contrário daqui, não é? Aqui a gente senta e vai meditar, Tentar, meditar para conseguir ter paz, e a mente não para de criar pensamentos, não é? E eu continuei flutuando até chegar à cabeça da estátua. Tudo que eu queria era encontrar algum vestígio de vida ali, naquela coisa. Continuei sondando todos os espaços na cabeça da estátua, por fora e por dentro, mas não havia nenhum resquício de vida ali, senão a mistura dos mesmos materiais desde a base até a cabeça, que tornou aquela estátua tão resistente como uma pedra maciça. Enfim, não descobri nada sobre aquele lugar e nem sobre a estátua, a não ser a existência daquele lugar incrível e de profunda paz. Pois é, gente, eu já estive em vários outros lugares também, como eu já contei para vocês em vídeos anteriores, nas regiões astrais. Muitos desses lugares eram parecidos com a Terra, outros um pouco mais densos, inclusive os vales escuros, onde não tinha sol, e sim chuvas constantes, de onde, misturado com as águas sujas das chuvas, caíam seres estranhos, tipos larvas pretas. Eu já disse no outro vídeo, eu não vou repetir aqui para vocês, mas eu vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo, para quem tiver coragem, assistem, ok? Então, gente, diferente do relato que eu estou contando hoje para vocês, em todos os outros lugares que eu passei, tinha pessoas vivendo ali, viu? Inclusive nos vales sombrios também. Os seres dali tinham as suas aparências diferentes, horríveis. Mas eram também pessoas, viu? Certamente algo as levou ali. E não cabe a mim julgá-las, viu? Como diz, a letra da música de Caetano, cada um sabe a dor e o prazer de ser o que é. Eu estive também em lugares em que as pessoas moravam em casas como as nossas daqui do nosso mundo. Alguns moravam sós, outros acompanhados de demais pessoas, e era umbral. Eu sabia devido à baixa frequência e do magnetismo do ambiente. Existem lugares no umbral que não são ao todo ruins, viu, gente? Sem considerar também os planos ou dimensões um pouco mais elevadas e que são até melhores do que o lugar em que vivemos. Eu também estive visitando alguns desses lugares.
E eu falo deles também em outros vídeos. Portanto, gente, como eu mostrei no vídeo anterior, mensagens que eu considero importantes para a nossa reflexão, mas teve poucas visualizações. Eu acredito que as pessoas têm medo de falar sobre a morte, não é? E eu respeito, viu? O que eu tenho a dizer para vocês é que não somente através das minhas experiências fora do corpo, como também de milhares provenientes de outras pessoas, são experiências, gente, bastante esclarecedoras de como são esses lugares, que inclusive o Mestre nos prometeu que prepararia para nós, não é? E não há o que temer, viu, gente? Dependendo de como estamos vivendo aqui em nosso mundo, existem lugares lindos, viu? Nos esperando para darmos continuidade em nossas vidas. Vai depender de cada um de nós, viu? Outro dia, eu estava conversando sobre a maneira como muitos de nós estamos vivendo aqui em nosso mundo. E uma pessoa me disse: "Ah, mas então eu vou para o umbral." Eu respondi para ele: "Você não vai para o umbral. Você já está no umbral." A Terra é vista por alguns estudiosos espirituais como uma região do plano espiritual chamada umbral, viu? E este umbral é considerado uma região de transição entre o plano físico, a Terra, né, e os planos espirituais superiores. Uma espécie de baldeação para outros planos. O difícil, gente, é dependendo da situação que alguns seres saem daqui, quando chegam ali, que era para ser apenas de passagem, não querem ou não conseguem prosseguir por causa dos apegos ou de uma série de outros empecilhos. E é aí que a coisa complica, viu? Mas não é o assunto de hoje, eu só quis complementar. E dando continuidade ao relato de hoje, eu quero dizer a vocês que o lugar que eu estive, onde provavelmente não tinha nenhum habitante, foi o primeiro que visitei naquelas condições, até agora. E a minha volta para o corpo também foi bem interessante. Foi como, na hora que eu cheguei à conclusão que não havia vida ali, naquele lugar, a última imagem da tela que mostrava a cabeça da estátua sofreu um bug. Paralisou por alguns instantes e eu fiquei olhando aquela cena até que depois de certo tempo eu abri os olhos do corpo físico e acordei. Como se estivesse demorado o meu retorno daquele lugar até chegar de volta ao meu corpo. E por algum tempo, aquela imagem paralisada continuou vívida na minha mente e a sensação tranquila daquele lugar. Se fosse fácil, gente, voltar ali, seria um lugar maravilhoso para a gente se refugiar de vez em quando, não é? Para limpar a nossa mente e depois voltar para cá, mais aliviado. Porque só a lembrança daquele lugar de paz me dá uma sensação de profunda tranquilidade, viu? É isso aí, gente. Aproveitem que vocês estão tranquilos, né? Se inscrevem em nosso canal e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, ok? Então, muito obrigado a todos vocês pela participação e até o nosso próximo vídeo.